Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã, que faz parte desse plano de leitura bíblica em um ano. Eu estou aqui numa pousada em Angra dos Reis e é claro que não ia deixar de fazer a leitura deste dia. Então hoje nós estamos completando, amém? E nós estamos começando 15 minutinhos mais cedo, porque nós estamos, amados, em reunião, estivemos o dia todo. Meus colegas já se foram deitar, foram dormir, né? E eu estou aqui ocupando um espaço cedido pela pousada para poder atender a vocês. Então, vamos chegando, nos saudando com a paz do Senhor, né? Porque nós estamos num dia, vamos dizer assim, incomum. Eu coloquei um anúncio agora há pouquinho, assim que eu cheguei aqui na pousada, para poder lhe avisar que nós já vamos começar, tá bom? Então já está conosco aqui a nossa irmã Zezé Lopes. Deus possa abençoar Zezé. Zezé estava atenta aí, né? Ao nosso aviso, tá? Então hoje, gente, lembrando, nós estamos lendo Isaías. E estamos lendo Isaías, capítulos 10, 11 e 12, tá bom? Sim, Zezé, tá frio aqui sim. Né? Choveu também, já choveu bastante, não é uma chuva torrencial, mas choveu e tá frio agora à noite sim. A gente chegou aqui por volta de 12:30 com 21 graus, né? Mas estamos bem, tá? E a gente vai estar começando porque eu tô aqui no setor próximo ao funcionário que fica à noite, né? As pessoas estão nos quartos dormindo. Ele me cedeu um espaço aqui no ambiente do café da manhã, que é para poder também não atrapalhar, né, os colegas, tá bom? Então, gente, eu não vou demorar em começar, né? Então, quem não conseguir entrar comigo aqui ao vivo, vai ouvir depois, sem problema nenhum, tá bom? Então, Deus abençoe a Zezé, Deus abençoe a Olinda Luiz, né? São aqueles dias incomuns, né, que a gente não está no meu escritório, a gente não está no acolhimento da nossa casa, não é verdade? Então vamos lá, vamos entrando, nos saudando com a paz do Senhor, a paz, Maria Amélia, Deus abençoe, e estaremos lendo, prepara aí sua Bíblia, tá? Capítulos 10, 11 e 12 do livro de Isaías. Está conosco aqui a Catarina, a nossa irmã Vanilda está entrando também, então Deus abençoe a todos e todas, amém? Então, nós não vamos demorar. Gente, olha, no meu relógio são 22h48. Então, quando for 22h50, eu vou entrar, tá? Porque eu não quero incomodar os hóspedes, tá bom? Então, vamos lá. Tá conosco aqui Ranúzia. Tá conosco aqui a nossa irmã Isabel, Bruna Moreira. Oi, Bruninha, paz do Senhor, né? Está conosco Isabel Silva, Deus abençoe. Então, gente, nós vamos começar às 22h50. Vou esperar só 2 minutinhos mais, tá bom? Então, vamos deixar a Bíblia preparadinha. A paz, Bruna, Deus abençoe. E aí nós vamos começar a nossa leitura, tá bom? Hoje, a continuidade do capítulo 9, que fala sobre uma profecia contra o reino de Israel. Depois nós vamos, no capítulo 10, na metade do capítulo 10, falar da profecia contra a Síria. E aí nós vamos para o capítulo 11, para uma promessa, né, do reinado de paz. E o capítulo 12, também vamos ao capítulo 12, tá? 10, 11 e 12. O capítulo 12 será um cântico de louvor pela restauração de Israel. Ou seja, a esperança, né? Está conosco a Luciana, está conosco a nossa irmã Vanilda, Deus abençoe, em nome de Jesus, tá? Então vamos lá, né? Porque hoje já tive a viagem, ontem já tive que dormir 3 horas da manhã para fechar os relatórios, a viagem até aqui, as reuniões até agora, então a gente também já está cansada, né, gente? Mas assim, o Senhor é conosco e é claro que nossos irmãos e irmãs vão entender. Então, estamos começando, tá bom? Deixa eu ver aqui no meu relógio, agora. Então, vamos lá. Maria Amélia também está aqui conosco,
Não, já foi, gente. 7, 8 e 9. Já li ontem, tá? Hoje é o capítulo 10, 11 e 12. Ontem foram 191 dias do plano de leitura. Hoje é o 192, tá bom? Então vamos lá? Vamos começar? Claro, vamos orar primeiro. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, abençoa nossos leitores da Bíblia, Senhor, homens e mulheres que estão apegados à Tua palavra e querem aprender mais de Ti. Senhor, fica conosco nesse momento de leitura, um momento diferenciado, especial, e pedimos que o Senhor nos ajude, Deus, a completar mais essa jornada da missão e que possamos entender e compreender plenamente a Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Então vamos lá, capítulo 10, tá bom? Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressivos, para negarem justiça aos pobres, para privarem do seu direito os aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Deus está falando das injustiças. Mas o que vocês vão fazer no dia do castigo, na calamidade que vem de longe. Aqui, a quem vão pedir socorro e onde deixarão a sua glória? Nada mais lhes resta fazer a não ser curvar-se entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus e a mão dele continua estendida. Ela não está estendida para favorecer, porque Deus está vendo injustiça. Ela está estendida para juízo. Amém? E a palavra segue dizendo no verso 5. Ai da Síria, cetro da minha ira. A vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Eu a envio contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhes dou ordens, para que dele roube a presa e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Então Deus está falando assim, né? Lembrando que a profecia é contra o reino de Israel. Ele está dizendo que ele vai usar a Síria como instrumento da ira de Deus. Ele vai usar um povo para castigar o povo de Deus. E ele está dizendo que esse povo vai roubar a presa. Ou seja, tudo que os injustos, tudo que aquelas pessoas más praticaram, será tomado deles por uma nação mais ímpia do que eles. Aí o verso 7 diz: ela, porém, assim não pensa. O seu coração não entende assim, pelo contrário, em seu coração só pensa em destruir e exterminar não poucas nações, porque diz: não são meus comandantes todos eles reis? Não é Calno como Carquemis? Não é Ramate como Arpade? E Samaria como Damasco? O seu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Será que não posso fazer com Jerusalém e os seus ídolos o mesmo que fiz com Samaria e os seus ídolos? Por isso, quando o Senhor tiver acabado toda a sua obra no Monte Sião, em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e o excessivo orgulho de seus olhos, porque o rei disse: eis que fiz isso com o poder da minha mão e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros e como valente abati os que se assentavam nos tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos, como se mete a mão num ninho e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra e não houve quem batesse as asas ou abrisse o bico
ou desce um pio? Será que o machado pode se gloriar contra aquele que corta com ele? Ou será que a serra pode se engrandecer contra o que a maneja? Seria como se o cetro movesse quem o segura, ou o bastão levantasse quem não é madeira. Por isso, o Senhor dos exércitos, fará definhar os soldados deles, todos robustos, e debaixo da sua glória acenderá uma chama como a chama de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que num só dia queimará e consumirá as ervas daninhas e os espinheiros da Assíria. Também destruirá totalmente a glória de sua floresta e do seu campo fértil. E será como quando um doente vai definhando. As árvores que restam na sua floresta serão tão poucas que até uma criança poderá cortá-las. Naquele dia, os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que tiverem escapado, nunca mais se apoiarão naquele que os feriu, mas se apoiarão no Senhor, o Santo de Israel. Um resto voltará, sim, um resto de Jacó voltará para o Deus forte. Porque ainda que o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um resto voltará. Uma destruição está determinada, transbordante de justiça. Porque essa destruição, já determinada, o Senhor dos exércitos a executará no meio de toda esta terra. Povo meu, que mora em Sião, não tenha medo da Assíria, quando ela castigar você com uma vara e levantar contra você o seu bastão à maneira dos egípcios. Pois daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir. Porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian junto ao rochedo de Horebe. O seu bordão estará sobre o mar, e ele o levantará, como fez no Egito. Naquele dia, o peso dele será tirado dos ombros de vocês, e o jugo deles será removido do pescoço de vocês. Jugo, olha que lindo, jugo que será despedaçado por causa da gordura. Em algumas Bíblias, a tradução diz jugo que será despedaçado por causa da unção, gente. Olha que coisa linda, né? Então Deus está dizendo que por as injustiças praticadas por Israel, uma nação ímpia, como a Síria, vai se levantar com Deus autorizando para julgar Israel através de fazer com Israel o que Israel está fazendo com as pessoas pobres. Mas quando esse rei bater no peito e ele pensar, eu fiz isso porque eu sou inteligente, eu venci porque eu sou poderoso, então o Senhor está prometendo que eles também serão castigados. E o seu exército robusto minguará. E aí o Senhor está dando uma promessa. Ele está dizendo, a destruição já está determinada e o Senhor dos exércitos a executará. E aí ele diz ao povo que é dele, povo meu, que mora em Sião, não tenha medo da Assíria, quando ela castigar você com uma vara e levantar contra você o seu bastão, pois daqui a bem pouco tempo se cumprirá a minha indignação. E quando se cumprir, Deus então vai liberar uma palavra de esperança para o povo que é de Deus. E aí ele vai declarar isso, né? O jugo deles será removido do pescoço de vocês e o jugo será despedaçado por causa da unção. Olha que palavra
de esperança e tremenda. Agora vamos no verso 28. A Assíria vem a Aiate, passa por Migron e em Micmais larga sua bagagem. Passa o desfiladeiro, aloja-se em Geba, Jarramá treme, Gibeá de Saul foge. Grite bem alto, ó filha de Galim, escute, ó Laís, pobre Anatote. Madmena se dispersa, os moradores de Gebim fogem para salvar a sua vida. Nesse mesmo dia, a Síria parará em Nobe, agitará o punho fechado para o monte da filha de Sião, a colina de Jerusalém. Mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência, as árvores de grande porte serão derrubadas e as mais altas serão abatidas. Cortará com o machado as árvores da floresta e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Olha o que Deus está falando, gente, né? Deus está falando que Ele vai mudar toda a situação, né? Então, todos aqueles que, com um punho fechado, se dirigem contra Sião, contra a colina de Jerusalém, Ele está dizendo: o Senhor dos exércitos cortará os ramos com violência, as árvores grandes serão derrubadas. Quando Deus está falando isso, Ele está falando de personalidades, né, que são altivas, soberbas e orgulhosas. Deus não gosta nada disso, gente. Capítulo 11. Do trono de Jessé, escuta isso, porque essa é uma promessa sobre o Messias. O trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca, a palavra, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça, e a verdade será a faixa na sua cintura. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e já o desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. É uma promessa, gente, uma promessa de renovo, uma promessa de restauração, que vai acontecer quando, pastora Marisol? Vai acontecer quando o conhecimento de Deus, igual nós estamos fazendo aqui agora, cobrir a terra como as águas cobrem o mar. Nós estamos falando de fome e sede da palavra de Deus, que vai ser saciada, porque assim como as águas cobrem, né, o mar, cobrem a terra, assim o conhecimento do Senhor há de cobrir toda a terra. Ou seja, o que vai mudar as atitudes, os pensamentos, o coração humano é o conhecimento da palavra.
que é o que nós estamos fazendo aqui há 192 dias. Vamos seguir a leitura no verso 10. Naquele dia, a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. As nações recorrerão a ela e a glória será sua moradia. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto de seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Ramate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e recolherá os dispersos de Judá, desde os 4 cantos da terra. Amados, isso é uma promessa de Deus, que será um dos sinais da volta do Senhor. Dos 4 cantos desse mundo, da terra, Israel voltará. Haverá um chamado de Deus e o povo de Israel, os judeus que se encontram nos Estados Unidos, que se encontram na África, que se encontram na Argentina, no Chile, no mundo inteiro, todos voltarão. Todos voltarão. E esse é um sinal visível da volta do Senhor. Então vamos continuar no verso 13. A inveja de Efraim acabará, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não terá inveja de Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Ao contrário, voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão os filhos do oriente, estenderão as mãos sobre Edrom e Moabe, e os filhos de Amon lhe serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o golfo do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, dividindo-o em 7 canais, para que qualquer um possa atravessá-lo de sandálias. Haverá um caminho plano para o resto do seu povo, que for deixado na Síria, como houve para Israel no dia em que saiu da terra do Egito. Vamos lá no capítulo 12, que é o último capítulo. Naquele dia, você dirá: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te irastes contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Com alegria, vocês tirarão água das fontes de salvação. Naquele dia, vocês dirão: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, anunciem que é excelso o seu nome, cantem louvores ao Senhor, porque ele fez coisas grandiosas, e saiba-se isto em toda a terra. Exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque o Senhor, o Santo de Israel, está no meio de vocês. Aleluia! O Senhor está no meio de vocês. O profeta, ele convoca a nação de Israel a cantar um cântico de louvor a Deus, porque Deus se irou, mas Deus também se retira para consolar. Então, que nós possamos ser um povo consolados e que nunca deixemos de exaltar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Então, você vê o tempo todo aqui, gente, que Deus, ele fala de sentença, ele fala de juízo, porque as pessoas estão escolhendo as coisas do mundo, ao invés de escolher ao Senhor, Mas o nosso Deus também, ele fala de resgate, ele fala de salvação, ele fala de alegria. Porque como eu tenho ensinado a vocês,
Deus não quer brigar com você. Ele quer te abençoar. Amém? E falando na bênção do Senhor, vamos orar? Amanhã nós vamos continuar nos capítulos 13, 14 e 15. Amém? Então, que Deus abençoe todos que entraram agora, né? Nossa irmã Vila Porto, Eva, Raquel, Deus abençoe os que entraram, né? E o nome já subiu aqui. E que nós possamos agora orar ao Senhor. Amém? Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos, Senhor, te dar a honra, a glória, o louvor, te agradecer por todas essas pessoas, Senhor, que se juntam a nós em oração. Seja Deus glorificado. Senhor, abençoa esse tempo, guarda teus filhos e filhas, abençoa os que estão te pedindo uma vitória. Senhor, cura os enfermos, liberta os cativos e em nome de Jesus que haja salvação, Senhor. Abençoa a vida, Senhor, e a família da irmã Silvânia, Senhor, em nome de Jesus, que cada um seja o alvo do teu agir, da tua graça e da tua misericórdia. Quero te agradecer, meu Senhor, pela vida dos nossos SDs, pela vida dos funcionários aqui da pousada, Deus, para que eles também estejam sendo abençoados e a tua mão esteja sobre eles sustentando. Senhor, em nome de Jesus, sabemos que é um momento diferenciado, que é um momento atípico, mas sabemos que a tua presença está conosco. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Eu oro em concordância com o teu povo, decretando: o Senhor é o nosso Deus. Nós oramos, Senhor, na certeza que o Senhor é o nosso Deus e o Senhor está conosco. Dê uma noite de paz, dê uma noite de tranquilidade. Eu oro em concordância com teus filhos e filhas, pelo poder e na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, gente. Eu espero que você possa ter conseguido entrar a tempo. Se não conseguiu, não tem problema, é só tu entrar no site aqui do Facebook, que você vai poder acompanhar o plano de leitura. E amanhã, se Deus quiser, tudo volta à normalidade, tá bom? Fiquem com Deus, descanse. Deus abençoe. Beijo da sua pastora. Fica na paz. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no nosso canal e, se quiser, pode ser também membro do nosso canal.